Eu acho que a sociedade, às vezes, ela avança em umas coisas, só que o pêndulo vai demais pra um lado e não pro outro. E eu acho que a gente tá num ponto em que. Nossa, isso vai soar tão errado. Mas que a gente tá acreditando que a ciência e o racionalismo, que são coisas que eu aprecio bastante, se você ver meus vídeos, acho que isso tá bem claro. Mas eu acho que eles avançaram ao ponto de que a gente negligencia o que necessariamente é provável ou verdade. Porque raramente a ciência prova alguma coisa, raramente estudos científicos provam alguma coisa, eles são muito enviesados. E é muito difícil a gente demonstrar por A mais B que as causas que a relação causa e consequência é exatamente acontece pelo aquilo que a gente está dizendo que acontece. E um exemplo que eu queria trazer aqui é da maldição de Tutankhamon. O que acontece é que tinha eu não sei exatamente da história, tá? Tinha a tal suposta maldição de Tutankhamon. Em algum momento, algum arqueólogo foi lá com vários outros arqueólogos e abriram a tumba de Tutankhamon. E todos eles, ao abrir essa tumba, poucos anos depois, começaram a morrer um por um, assim. O que confirmaria a tal maldição de Tutankhamon, né? Uh, Evidentemente, depois de um tempo, cientistas e tal foram pesquisar o que aconteceu e muito provavelmente essa morte foi causada por algum fungo que tinha na tumba, provando que não existia maldição nenhuma de Tutankhamon, né? Que o que causou a morte das pessoas de fato foi o fungo. Mas e se a maldição era exatamente o fungo? Você tá me entendendo? Faz alguma diferença eu chamar o fungo de fungo ou eu chamar o fungo de maldição? Na prática, a relação causa-efeito não é a mesma? Se por algum acaso os egípcios selaram Tutankhamon lá, sabendo que quando alguém abrisse a tumba, a pessoa iria morrer por causa da maldição ou por causa do fungo, que diferença faz se é uma maldição ou um fungo, né? Eu acredito que os gregos antigos achavam que o sol era. Como chama? Qual que é o sol? Apolo, ou Hélios é romano e Apolo é grego, não é? Acho que é isso. Numa carruagem, né? E todos os dias ele saía, todas as noites ele entrava numa caverna ou coisa do tipo. E, claro, hoje em dia a gente sabe que não tem nenhum Apolo, é apenas o Sol e não tem nada demais. Mas faz diferença? Sério, você vai pisar no Sol? Você vai visitar o Sol? Para os propósitos práticos deles, a explicação de Apolo era boa o suficiente e era adequada e eles conseguiriam fazer a causa e efeito perfeitamente, sem nenhum problema. Eu chamar de Sol ou eu chamar de Apolo é quase a mesma coisa. Nesse momento você pode estar pensando, pô, Galego, mas você está sendo meio leviano, né? A gente saber que é o Sol permite que a gente faça células fotovoltaicas e sim, concordo, né? Eu não estou em nenhum momento desprezando aqui o avanço da ciência, mas para os gregos não faz a menor diferença. Eles não sabiam fazer células fotovoltaicas, né? As descobertas científicas elas caminham de modo que a gente vai cada vez mais se aproximando da realidade, mas nunca chegando exatamente nela, porque é muito difícil você chegar no. Né, acreditava-se que o átomo era a menor molécula do universo, e para aquela época, né? Quem que foi desse? Foi o Dalton, talvez? Não lembro, minha química tá um pouco atrasada. Mas, enfim, para aquela época acreditava-se que o átomo era indivisível, né? Átomo, o significado da palavra átomo era indivisível. Aí encontraram os prótons, elétrons e nêutrons, e dentro dos prótons, elétrons e nêutrons encontraram quarks, agora estão no tal do Higgs boson. E as explicações, embora erradas, é efetivamente errado eu falar que um átomo é indivisível, já foi dividido e causou a. Quer dizer, já é dividido todos os dias em reatores nucleares, né? Foi dividido nas bombas atômicas. Efetivamente tá errado eu falar que um átomo é indivisível, mas para todos os propósitos práticos que a química tinha naquela época, para todas as utilizações práticas daquele período, a explicação era adequada e correta. Assim como as nossas explicações hoje podem estar factualmente incorretas, mas elas são adequadas e corretas para o propósito que a gente está seguindo. Uh, Aonde que eu queria chegar com esse vídeo? Que eu acho que existem certos tipos de conhecimento que não necessariamente a gente consiga comprovar perfeitamente através da ciência, mas que eles não deixam de ser válidos.
Se a gente não tivesse conseguido encontrar que a maldição do Tutankhamon era o tal fungo, eu nem sei se é, tá? Mas se a gente não tivesse conseguido encontrar isso, a história da maldição ainda seria a melhor explicação plausível e ela seria uma certa versão da verdade. Porque efetivamente seria verdade eu falar que tem uma maldição no túmulo e que quando você abrir o túmulo você vai morrer. Para propósitos práticos, isso é a verdade. E eu acho que algo se perde quando a gente, por não conseguir explicar cientificamente o que está acontecendo, a gente negligencia e diz que nada está acontecendo. Você me entendeu? Se existe um A que causa B, mas eu não consigo provar as vias pelas quais A causa B, mesmo assim A não deixa de causar B. A gente pode em algum momento no futuro encontrar a explicação científica para isso, mas mesmo assim pode ser né? A gente não pode simplesmente dizer que. Certo, se eu olhar para a tumba de Tutankhamon e eu falar, não havia maldição nenhuma, eu vou lá e abro, eu morro. Você entendeu? Existe um certo. A ciência é um pouco defasada. Ela demora um pouco para conseguir ir comprovando e entendendo todas as coisas. E nesse meio tempo que ela demora um pouco para ir comprovando e entendendo todas as coisas, eu acho que a gente precisa respeitar um pouco mais heurísticas e conhecimentos que vêm mais de gerações, assim, conhecimentos históricos e esse tipo de coisa. E eu não tô falando aqui pra se aceitar qualquer pseudociência que falam, certo? A minha geração ouviu que, sei lá, se eu almoçar e tomar leite ou leite com manga em conjunto e eu pular na piscina, eu morro. E é óbvio, eu não acredito nisso. Eu não acredito em absolutamente nada que me falam. E se me falassem da maldição do Tutankhamon, eu também não acreditaria. Eu seria um dos arqueólogos lá que ia morrer. O que eu aprendi nisso? Não sei, nada. Mas que a gente não pode simplesmente se levar pelo racionalismo ao último extremo da parada, porque às vezes pode ser que a gente só não saiba explicar, entendeu? A causa e efeito estão lá, e o fato da gente não conseguir compreender a causa e efeito não significa que ela não exista.